O homem a quem faltava uma coisa. O homem a quem faltava uma coisa. O que está faltando em sua vida? O que está faltando na sua vida hoje? Pense bem hoje. O que está faltando na sua vida? Aqui, meus amados irmãos, minhas irmãs, amigos, nós encontramos um homem notável. Esse homem era notável que um dia ele procurou Jesus. Ele procurou por Jesus para saber como que ele poderia ir para o céu. Ele procurou Jesus um dia para saber como poderia ir para o céu. Este homem, ele queria endireitar a sua vida, ele queria corrigir a sua vida, ele queria arrumar a sua vida com Deus. A sua vida normal, a sua vida natural, a sua vida profissional, a sua vida familiar, vamos até assim dizer, estava tudo dentro dos conformes, estava tudo bonitinho, tudo certinho. Mas com Deus, ainda, ele não tinha tanta certeza que a sua vida, conforme com a sua família, consigo próprio. Então ele foi procurar a Jesus. Ele sabia da existência do céu. Ele sabia da existência da vida na eternidade. E ele desejava se preparar para essa eternidade. E assim, meus queridos, hoje nós também precisamos estar nos preparando para a eternidade. Para essa eternidade que ela virá. E a consequência a eternidade é uma consequência de nossa vida aqui. Aqui neste mundo nós passaremos um tempo. E esse tempo que passaremos aqui é determinado por Deus. Eu já disse para os irmãos outro dia que eu agradeço muito a Deus por eu ter nascido no dia que eu nasci, no ano que eu nasci. E eu gosto muito de viver no meio dessa sociedade. Porque a gente tem tanta crise, tanto problema, e Deus nos ajuda a resolver os problemas e as crises. E a gente sai então tranquilo e feliz. Porque Deus está presente em nossas vidas. E esse homem então, irmãos, ele desejava se preparar. Este homem estava levando uma vida de boa qualidade, dentro dos padrões morais e com muita decência. Era um homem rico, um homem que tinha muito dinheiro, homem muito amável, mas ele percebeu que ainda faltava alguma coisa. Meu querido, você consegue perceber, você consegue entender o que está faltando em sua vida hoje? Se nós perguntarmos em termos materiais, o que está faltando hoje na sua vida? Se nós perguntarmos em termos profissionais, o que está faltando hoje na sua vida? Se nós perguntarmos em termos espirituais, o que está faltando na sua vida? Este homem, Jesus disse para ele só uma coisa. Às vezes, irmãos, nós temos tudo nesse mundo, pedimos tantas coisas a Deus, e Deus nos concede tudo isso, mas sempre falta alguma coisa. Então este homem, meus irmãos, reconheceu que Jesus poderia, eu digo poderia, que eu estou me referindo a esse homem do passado, mas Jesus pode hoje atender a essa necessidade, e desejou melhorar a sua vida. Ele queria realmente melhorar a sua vida. Então Jesus disse para ele
que só faltava uma coisa. Então Jesus, meus amados, lançou sobre a vida daquele homem, daquele jovem, o convite de se tornar um seguidor de Jesus, de se tornar um crente no Senhor Jesus, de se tornar um discípulo de Jesus, de se tornar um pregador do Evangelho. E eu, sinceramente, no meu coração, eu creio que ele procurava exatamente isso. Eu creio que ele queria exatamente isso. Porque tudo ele tinha, outras coisas ele tinha. Mas ele queria exatamente isso. Eu creio assim, que ele queria exatamente seguir a Jesus. E é isso que ele buscava, porque o texto diz que pondo Jesus a caminho, correu um homem, ele correu. Ele não foi andando devagarinho, não, ele correu um homem ao encontro, e ele se ajoelhou aos pés de Jesus e perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha que pergunta contundente, olha que pergunta que vai do coração, não é pergunta da boca para fora, é pergunta que vem do coração, do espírito, do desejo que a pessoa tem. Que farei, Senhor, para herdar a vida eterna? Porém, ele veio entender que o preço era muito alto. O preço que ele tomou era muito alto. O ensinamento de Jesus, meus amados, não é fácil. O ensinamento de Jesus é árduo. E nunca nós devemos suavizar o ensinamento de Jesus. Jesus tratou as pessoas, Jesus veio aqui nesse texto, Jesus veio aqui, Jesus olhou para ele e o amou. Mas Jesus, ao mesmo tempo que amou esse jovem, olha, eu te amo muito, mas falta uma coisa. Não é assim? Jesus nunca, irmãos e amigos, ele suavizou o Evangelho para nós. É árduo, é difícil. Seguir a Jesus nesse mundo não é fácil. É difícil, mas são para homens e mulheres que realmente têm fé, têm certeza e são dispostos a pagar o preço de seguir a Jesus. São para homens e mulheres de coragem, verdadeiros homens e mulheres. O Evangelho não é para homem frouxo, não. E nem para mulher frouxa também não. O Evangelho é para pessoas que têm coragem de colocar a sua cara para ser batida, como Jesus sempre colocou a cara dele. Não é o Evangelho de facilidades. Outro dia eu conversava com uma pessoa e me disse: pastor, eu aceitei Jesus, eu fui batizado porque minha mãe disse que é só levantar a mão lá na frente da professora de fé e batizar que estava salvo. Sua mãe não entende nada de Bíblia, ela precisa se converter também. É só levantar a mão, aprender um pouquinho, ser batizado, está salva? Coitado da sua mãe. Sua mãe não tem nada. Está querendo que a pessoa se batize? Você está batizado, você está salva. Não. Pode até estar salva. Não vou discutir isso, mas não é isso. O Evangelho de dureza, o ensino de Jesus é árduo, meus irmãos. E nunca nós devemos suavizá-lo para ninguém. Eu me lembro que minha mãe estava nos dias de morrer. Mamãe, a senhora está com 94 anos de idade. A senhora precisa aceitar Jesus como Salvador. Senão a senhora vai para o inferno, mamãe. Só precisa abrir o seu coração, abrir a sua mente para Jesus. Aí minha irmã disse: não escreve. Você fala assim para a nossa mãe? Falou:
É assim que o mundo está falando. É desse jeito que ele falou. A igreja, meus irmãos, os irmãos precisam viver o rigor do Evangelho. O rigor do Evangelho. Seremos perseguidos, irmãos. Seremos provados. Seremos renegados por esse mundo. Mas nós seremos aceitos por Cristo. E aí que está a nossa grande vitória. Aí que está realmente a grande solução para a nossa vida. E Jesus disse então para aquele homem: uma coisa te falta, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, então vem e segue. Jesus então disse para aquele jovem: uma coisa te falta, vai, vende. Ele precisava vender, e ele sabia muito bem vender. Porque quem tem dinheiro sabe muito bem comprar e vender. Ah, se eu soubesse comprar e vender. Como muita gente sabe, aquele jovem sabia comprar e vender muito bem. Por isso que ele estava ó, forrado no dinheiro. Vamos ver se ele estava mal o dinheiro dele. Tanto que ele tinha. Ele sabia muito bem comprar e vender. Então Jesus disse que ele vai e vende. Ele precisava vender. E ele sabia muito bem, irmãos, fazer isso. Vender tudo o que ele tinha e dar o rendimento daquele seu dinheiro aos pobres e seguir a Jesus. E isso foi o que Jesus pediu a ele. É claro que esse homem, ele queria ir para o céu, ele queria se salvar, mas ele não queria vender. Não queria pagar esse preço de vender aquilo que ele possuía para ir. Ele não compreendeu muito bem a palavra de Jesus. Assim também hoje, muitas pessoas não compreendem a palavra, o convite, o apelo que Jesus faz ao coração. E vão deixando, e vão deixando, e vão deixando, e acostuma deixar e não levar a sério o que nós estamos ouvindo e pregando e falando. E aí acaba se perdendo. A reação desse homem, a resposta de Jesus, mostra que Jesus acertou em cheio o seu problema. Acertou em cheio ali, foi na veia, foi na ferida dele, Jesus acertou. Então hoje, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo, Jesus faz a mesma pergunta. Essa pergunta Jesus faz a mesma pergunta. E essa mesma proposta qual é? Trocar toda a sua riqueza por um tesouro. Um tesouro. O que é um tesouro? Eu não considero um tesouro, sabe por quê? A minha esposa, você é um tesouro. Mas um tesouro. Não é assim que fala com as meninas? Você é um tesouro. Não é assim, Marcos? Fala? Né? Você é um tesouro. Então eu me considero um tesouro. Que eu ouço ela falar isso, eu acabo me convencendo que eu sou um tesouro. Não é verdade? O que é um tesouro, irmãos? Um tesouro, irmãos, se você procurar no dicionário, você vai ver que é uma grande quantidade de dinheiro, é uma grande quantidade de joias, é uma grande quantidade de ouro que você tem guardado. Às vezes você tem lá na sua casa um cofre grandão que colocaram na parede, no chão, e as pessoas guardam tudo aquilo ali, aquelas joias preciosas, aquilo tudo ali, aquele tesouro enorme. Então Jesus disse: olha, você é muito rico, jovem, você vende tudo isso aí, que eu vou lhe dar muito mais do que isso. Vou te dar um tesouro. Vou te dar um tesouro. Não é assim? Essa é a proposta de Jesus para nós, irmão. Essa é a proposta hoje de Jesus para nós. Sem dúvida que esse homem amava os seus bens. Amava os seus bens. O que ele possuía, mais
E aqui, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo, eu quero dizer para você que nenhuma pessoa vai para o céu sem amar a Deus acima de todas as coisas. Ninguém vai. Se você não amar a Deus acima de todas as coisas, da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, do seu dinheiro, da sua profissão, se nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas, não aceitamos a Jesus, não deixarmos tudo isso, nós não iremos para o céu. Não devemos, irmãos, entender isso materialmente. Poderemos ter possessões, sim. Jesus na Bíblia aqui, irmãos, falou mais de dinheiro que salvação. Muito mais de dinheiro. Porque ele sabia que o mal que nós teríamos de enfrentar seria o dinheiro. E por causa do dinheiro, muitos não aceitariam Jesus. Porque tem muita gente que acha que tem um dinheirozinho, não precisa de Jesus. Não esqueça do missionário que ele me contou, eu já contei isso para os irmãos aqui, repito. Ele pregou o Evangelho lá em Joinville, em Santa Catarina, lá um lugar muito rico, lugar que muitas pessoas têm muito dinheiro. E ele então ficou lá 2 ou 3 anos pregando o Evangelho, falando, ensinando aquelas pessoas o Evangelho. E as pessoas chegavam e diziam: pastor, a palavra do Senhor é muito boa, o Evangelho é muito bom, mas nós, pastor, não precisamos do Evangelho, porque nós temos dinheiro. Não temos dinheiro. Que tristeza é o homem confiar no miserável dinheiro que ele tem, na miserável posição que ele tem. E Jesus, irmão, sabia. Jesus não é contra ninguém ter o dinheiro, de ter as suas possessões, mas o tesouro que Jesus aqui nos apresenta, o tesouro consiste da natureza e da pessoa de Cristo. O tesouro aqui, irmãos, é Jesus. É Jesus que é o tesouro. Esse que é o tesouro. Então, se você quer o tesouro, aceite Jesus e terás vida eterna. Essa é a solução para nós, não é verdade? Que serão formados em nós, ou seja, o enriquecimento de nossa alma. A nossa alma, ela vai ficar liberta, o nosso espírito ficar liberto de tudo isso, e nós vamos ter esse tesouro no céu. Essa é a proposta de Jesus para nós aqui nessa noite. Então Jesus, irmãos, disse a verdade àquele homem, e hoje também Jesus está dizendo a mesma verdade para mim, para você e para nós. Hoje a crença fácil tem levado muitos que acham que estão salvos para o inferno, porque estão dando facilidade. Como disse no início aquela menina: é só levantar a mão e ser batizado, estou salvo. Não. É coisa mais séria, o Evangelho é mais sério. Nós temos que valorizar mais o Evangelho, nós temos que dar mais crédito ao Evangelho, entender mais o Evangelho. Nós temos que fazer mais com que esse Evangelho possa ser respeitado, entendido. Essa é a responsabilidade que nós temos. Então não pode ser essa crença fácil. E infelizmente muitos que acham que estão salvos estão indo para o inferno. Aqui no verso 22, diz que ele, porém, contrariado com essas palavras de Jesus, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Além do dinheiro que ele tinha no banco, ele era dono de muitas propriedades. Se amarmos qualquer coisa acima de Deus, estamos perdidos. Nós precisamos primeiramente amar a Deus sobre todas as coisas. As outras coisas são importantes, com certeza. A nossa família, os nossos filhos, esposa, tudo são importantes, mas Deus é mais importante. Devemos amá-lo
acima de todas as coisas. O amor não faz rodeios. Quem faz rodeios é quem faz rodeios? Hã? Aquela cidade é São Paulo, não é? Barretos, né? Um dia eu fui lá e comprei um boné lá, né? Barretos. Quem vai rodeio é Barretos. Jesus não faz rodeios. Não faz rodeios. O amor de Jesus não faz rodeios. Jesus amava aquele homem, amava aquele cidadão, mas Jesus disse com franqueza para ele, com delicadeza para ele, o que ele precisava fazer e ouvir. Jesus não queria enganá-lo, porque Jesus nunca enganou ninguém. Ele sempre disse as suas verdades com muita propriedade. Será, meus amados, que amamos aquilo que possuímos mais que Jesus? Hoje vivemos num mundo em que as pessoas valorizam mais o ter do que o ser. Eu tenho isso, enche o peito, enche a boca, eu tenho isso. Ontem, conversando com um primo, ele disse para mim assim: ó, Camilo Cola está dividindo tudo que ele tem, já está quase morto, toda a sua riqueza já está espalhada para todo mundo, não tem mais nada, quase nada. Você é mesmo, velho? Esse meu primo, qual o cabelo do Camilo Cola? Cobra R$5, o Camilo Cola já está aí. Tudo está dividindo, entregando para os outros. E eu fico pensando, né? Tanta riqueza, tanta coisa que tem, e realmente não quer entregar a Jesus no seu coração, a sua vida. Será que amamos, meus amados? É falso dizer que amamos a Deus. É falso dizer que amamos a Deus. É fácil dizer, Senhor, eu te amo. Senhor Deus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Eu te amo, Espírito Santo. É fácil dizer isso. Não é fácil? Será que existe realmente em minha vida uma pessoa, um vício, um prazer, um alvo, um trabalho, uma profissão, um divertimento que eu amo mais do que a Deus? Certamente que vocês vão dizer não, mas na prática do dia a dia da vida você diz que sim, porque você ama mais às vezes o seu trabalho, a sua profissão, você ama mais a Deus o seu divertimento, você ama mais a Deus a sua casa, você tem prazer nessas coisas, mas não tem prazer na casa do Senhor. Você não tem prazer de estar aqui. Então você ama mais isso do que você ama a Deus. Muitos irmãos saem tristes. Quantas pessoas que vêm aos cultos, louvam, adoram, glorificam, cantam, exaltam, gritam, mas saem daqui com seus corações tristes. E vão passar a semana numa tristeza, numa força mais baixa ainda do que o presente. Porque não encontraram a Jesus, vão-se embora para a perdição. Amados, o Evangelho é exigente. O Evangelho é exigente. Jesus é exigente para nós. Então Jesus olhou para aquele homem, aquele rapaz e disse, o amou. O texto diz claramente, irmão, Jesus fitando, olhando aquele homem assim, olho no olho dele. Jesus o amou e disse, só uma coisa de falta. Ele conhecia todos os mandamentos. Ele praticava todos os mandamentos.
mas às vezes só na teoria e não na prática. Ele falava tudo isso com muita desenvoltura, mas ele, quando Jesus então apelou e disse para ele, para que ele pudesse então deixar tudo aquilo ali e seguisse a Jesus, ele então disse: não, eu não quero. Meus amados, toda a nossa vida precisa ser dedicada, toda a nossa vida precisa ser consagrada a Jesus, a Deus. Não é consagrar. Se você tem um bem, se você tem um carro, se você tem uma casa, se você tem uma fazenda, se você tem uma grande propriedade, se você tem uma bicicleta velha, uma bicicleta nova, dedique a Deus, coloque nas mãos de Deus, consagre isso a Deus, e aí você vai ter um tesouro, e esse tesouro é Jesus, porque esse tesouro não é corrompido, não aceita a corrupção, ele é perfeição, e aí então nós vamos morar com ele eternamente no céu. O que falta a você nessa noite? O que falta a você nessa noite? Falta você entregar o seu coração, a sua vida a Jesus? Não faça isso. Entregue a sua vida a Jesus. Deixa tudo isso. Às vezes você fica pensando assim, né? Eu vou entregar a minha vida a Jesus, amanhã eu vou chegar e falar para a minha família que eu sou um crente, eles vão começar a rir de mim. Deixa aí, não tem problema não. Deixa rir, deixa chatear, deixa te gozar de qualquer jeito, mas você está sendo sincero com Jesus. Então entregue a sua vida, dedique, meu irmão, a sua vida a Jesus. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Senhor, eu quero tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, tudo que o Senhor me deu, para eu administrar, eu quero consagrar ao Senhor, eu quero que isso pertença ao Senhor, eu quero que o Senhor faça de mim um vaso de bênçãos, um vaso escolhido para pregar e ensinar essa palavra. Porque, meus amados, o nosso Brasil, o querido Brasil, só vai modificar no dia que o nosso povo conhecer essa palavra. O nosso Brasil não vai melhorar por causa dos políticos, não. Não vai melhorar por causa dos políticos, não. Só vai melhorar quando o povo começar a viver plenamente a palavra de Deus, vender tudo. Porque esse povo hoje só quer ter. O homem que faltava alguma coisa. Se você, meu amigo, aqui está nessa noite, o que te falta? Se você tem dúvidas, venha como você está, entregue a sua vida a Jesus e faça um compromisso com Ele. E você vai ver que a sua vida aqui para frente, ela vai ser melhor. O pastor me disse uma vez: pastor Abel, a vida cristã não é a mais fácil, é a mais fácil, mas é melhor. Não é a mais fácil, mas é melhor. E realmente é. E eu, nesse tempo todo que eu sou crente, eu sou pastor, eu descobri que minha vida é bem. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, coloque suas vidas na mão do Senhor, entregue o seu coração a Jesus. E ele nessa noite está dizendo o mesmo apelo que ele fez àquele rapaz. No finalzinho do versículo ele diz: vai vender tudo que você tem, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então, depois que você fizer isso, vem e segue. Então agora eu quero que você ore neste momento. Vamos fechar os nossos olhos, vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar neste momento. Pai querido, nosso Deus e nosso Pai, que teu Espírito Santo, que está presente aqui neste momento, está aqui no nosso meio, está em cada vida aqui presente. Que neste momento, Pai querido, teu Espírito Santo, ele possa trabalhar, ele possa convencer cada coração,
Ele possa convencer cada mente, cada pessoa, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Por mais que nós possamos ter os bens materiais, por mais ricos que nós possamos ser, o tesouro, a salvação que Jesus nos oferece é muito mais rica, muito mais profunda, muito mais duradoura do que os nossos bens materiais. E às vezes, Pai, por causa da nossa situação, às vezes por causa do nosso emprego, do nosso trabalho, da nossa família, nós não entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós ficamos com medo e achando que a igreja do Senhor vai tomar todo o nosso dinheiro, vai tomar toda a nossa riqueza. Mas quando nós consagramos isso ao Senhor, com certeza, Pai, que o Senhor abrirá as portas para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Portanto, Pai querido, que Teu Espírito Santo, aquele que convence, aquele que nos mostra o caminho pelo qual nós precisamos andar, que neste momento, Pai querido, o Teu Espírito Santo, com aquela voz suave e meiga, falando lá na profundeza da nossa alma, na alma de cada um que está aqui, no coração e na mente de cada um que está aqui, possa convencer, e cada um aqui nessa noite possa consagrar, dedicar mais a sua vida ao Senhor, e aqueles que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus, que nessa noite recebam o tesouro de Jesus. E esse tesouro é a vida eterna com Cristo Jesus nos céus. Oh meu Deus, somente o Teu Espírito para convencer essas pessoas. Eu não quero, não posso e não desejo convencer ninguém, que eu não tenho esse poder. O poder é dado ao Senhor Jesus, nos céus e na terra. E nessa noite aqui, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai, esses corações sejam quebrantados, esses corações sejam transformados, essas vidas sejam lavadas no sangue do precioso sangue de Jesus, que foi naquela cruz vertido, gota por gota ali foi purificando os nossos pecados. Que nós, Pai, possamos dizer um não para este mundo e dizer um sim para o Senhor. Que Teu Espírito Santo, Pai, Ele possa estar falando aquela voz mansa e suave em cada coração aqui nessa noite. Eu quero entregar, Pai querido, cada vida ao Senhor aqui nessa noite. Em nome de Jesus.